Eu ainda consigo sentir o cheiro daquela cozinha. Café passado, bolo de laranja no forno, a janela aberta deixando entrar uma brisa morna de agosto. Era um sábado de manhã como tantos outros que eu tinha vivido naquela casa, mas foi naquele sábado específico que eu ouvi, pela primeira vez com total clareza, o que minha nora pensava de mim. Não foi num momento de briga. Não foi numa discussão acalorada onde as palavras saem sem controle. Foi numa conversa tranquila, quase casual, que ela teve com meu filho no corredor, enquanto eu estava do outro lado da parede, invisível como sempre tinha sido para ela. Sua mãe precisa entender o lugar dela, Leandro. Ela não é a dona da nossa casa. Ela é visita. E visita tem hora de ir embora. Eu segurei a xícara com as duas mãos e fiquei quieta. O coração bateu forte, uma vez só, como se tivesse levado um soco. E depois, silêncio. Aquela palavra dela ficou ali, suspensa no ar da cozinha que não era minha, naquela casa onde eu tinha passado os últimos 2 anos aceitando coisas que nunca deveria ter aceitado. Visita. Ela tinha me chamado de visita. Mas o que aconteceu depois daquele sábado foi algo que Raquel jamais poderia ter previsto. E eu também não. Meu nome é Conceição. Tenho 62 anos. Sou de Minas Gerais. Filha de trabalhadores rurais que me ensinaram que dignidade não tem preço, mas que também me ensinaram, talvez sem querer, que mulher boa é mulher que aguenta, que mãe boa é mãe que não reclama, que sogra sábia é aquela que não aparece muito, não fala muito, não ocupa muito espaço. Aprendi essa lição tão bem que fui me tornando cada vez menor ao longo dos anos. Fui casada por 23 anos com o Antônio Carlos, que era um homem bom no fundo, mas que nunca soube como demonstrar. Quando ele faleceu, de um infarto rápido e inesperado, eu tinha 52 anos e um filho de 26. Fiquei sozinha de repente, com uma casa que parecia grande demais, um silêncio que doía e a certeza de que minha vida tinha que continuar de alguma forma. Continuou. Fiz isso acontecer na força do querer. Trabalhei a minha vida inteira como auxiliar administrativa numa pequena escola particular do bairro. Não era um trabalho glamuroso, não pagava muito, mas me sustentava, me dava estrutura, me fazia sentir útil. Criei o Leandro quase que sozinha porque o Antônio Carlos viajava muito a trabalho. E mesmo quando estava em casa, a presença dele era mais física do que emocional. Fui eu que levei o menino ao médico, que ajudei com as lições, que chorei escondida nas noites em que ele estava com febre alta e eu rezava, pedindo que melhorasse. Fui eu que sonhei com o futuro dele como se fosse o meu próprio. E quando ele cresceu, quando virou um homem de 32 anos, engenheiro formado, com emprego estável e um apartamento próprio em Belo Horizonte, eu senti aquele orgulho que nenhuma palavra consegue descrever direito. Aquele orgulho que fica na garganta, que aperta o peito, que faz os olhos ficarem marejados sem que você queira. Ele tinha dado certo. Meu filho tinha dado certo. O problema é que junto com o futuro dele veio a Raquel. Conheci minha nora no almoço de domingo, no começo de 2018. Leandro nos apresentou com aquele sorriso largo que ele tem quando está animado com alguma coisa e disse que eles estavam namorando fazia 4 meses e que ela era incrível, linda, inteligente, a mulher da vida dele. Eu sorri, cumprimentei, fui gentil. Raquel era bonita mesmo, de um jeito cuidado e calculado, com aquelas unhas sempre perfeitas e o cabelo sempre no lugar. Ela me deu um aperto de mão firme, me olhou nos olhos por exatamente 2 segundos e depois voltou a atenção toda para o Leandro. Naquele dia eu não senti nada de errado, nenhuma faísca de alerta. Era uma mulher nova, estava conhecendo a sogra, era normal um certo distanciamento. Mas o distanciamento nunca foi embora. Eles casaram em 2020, uma cerimônia pequena por causa da pandemia, e eu fui, claro, de coração aberto. Chorei quando meu filho colocou a aliança no dedo dela. Chorei de emoção verdadeira, porque eu queria a felicidade dele acima de qualquer coisa. E nos primeiros meses depois do casamento, eu me esforcei. Ligava para perguntar como estavam.
Mandava mensagem para a Raquel nos dias importantes. No aniversário dela, mandei um arranjo de flores com um cartão escrito à mão. Ela agradeceu com um emoji de coração. Foi aí que começou a ficar claro para mim que o esforço era de um lado só. Mas eu continuei tentando porque era o que eu sabia fazer. Era o que as mulheres da minha geração faziam. A gente tenta, até não sobrar mais nada de si mesma. Em 2021, aposentei da escola depois de 31 anos. Foi uma transição que me pegou de jeito. A aposentadoria para uma mulher que sempre trabalhou não é descanso, é desorientação. De repente não tem mais horário, não tem mais razão para sair cedo, não tem mais aquela sensação de ser necessária num lugar. A casa ficou ainda mais silenciosa. Foi nessa época que o Leandro me fez uma proposta. Mãe, você fica morando aqui sozinha nessa casa grande. A gente tem o quarto de hóspedes lá. Por que você não vem morar com a gente por um tempo? A gente ia gostar de ter você mais perto. Eu hesitei. Hesitei de verdade, porque já sentia que a Raquel não era uma mulher que gostasse de dividir espaço. Mas o Leandro insistiu, disse que tinha conversado com ela e que ela estava de acordo, que seria bom para todo mundo, que ele ficaria mais tranquilo sabendo que eu não estava sozinha. Guardei a minha casa, arrumei algumas malas e fui. O que eu não sabia era que o ela está de acordo do Leandro e o que a Raquel realmente sentia eram coisas completamente diferentes. E se já aconteceu com você? Conta nos comentários. Os primeiros sinais foram sutis, o tipo de coisa que você descarta como exagero, como sensibilidade sua, como cansaço de adaptação. No primeiro mês, eu tentei contribuir com a casa do jeito que sei. Cozinhava, limpava, deixava tudo organizado. Era a minha forma de me sentir útil, de não parecer um fardo. Na primeira semana, a Raquel chegou em casa no final da tarde, viu o jantar na mesa e disse, sem mudar a expressão do rosto: Conceição, você não precisava ter feito isso. A gente tem uma rotina. Eu disse que estava bem, que não tinha sido trabalho nenhum, que eu tinha ficado em casa o dia todo mesmo. Ela assentiu, pegou o prato e não falou mais nada. O Leandro chegou meia hora depois e comeu com aquele apetite de quem trabalhou o dia todo, elogiando o tempero, dizendo que estava uma delícia. A Raquel comeu em silêncio. Na semana seguinte, eu reorganizei o armário da cozinha. Coloquei as coisas de um jeito que parecesse mais funcional, mais fácil de achar. Quando a Raquel percebeu, ela não disse nada para mim. Mas eu ouvi ela comentando com o Leandro no quarto deles, com a voz baixa, mas não baixa o suficiente. Ela mexeu em tudo de novo. Eu não aguento isso. Eu fiquei deitada na minha cama com os olhos abertos, olhando para o teto. Não disse nada. Não fiz nada. Desci de manhã, tomei meu café e desfiz as mudanças que tinha feito. Coloquei tudo de volta no lugar original. Foi uma das primeiras vezes que senti aquela sensação específica de engolir a minha própria existência para caber num espaço que não era meu. Os meses foram passando e o padrão foi se tornando mais claro. A Raquel tinha uma forma muito particular de me comunicar que eu estava no lugar errado. Nunca era direta, nunca era brutal, era sempre aquela frieza elegante que dói mais do que qualquer grito, porque você não consegue chamar de agressão. É só uma temperatura baixa que vai resfriando tudo ao redor. Quando eu entrava numa conversa que eles estavam tendo, ela mudava de assunto. Não de forma brusca, não de forma que fosse impossível ignorar, mas mudava. Uma transição suave, quase imperceptível, que redirecionava a conversa para um território onde eu não tinha espaço. Quando eu contava alguma coisa sobre minha vida, sobre minhas amigas, sobre algo que eu tinha visto na televisão ou lido no jornal, ela ouvia com aquela expressão de quem está esperando o momento em que pode falar de outra coisa. Não hostil, apenas ausente. Como se as minhas palavras fossem ruído de fundo. E havia as comparações, pequenas, certeiras. A mãe do Leandro sempre foi muito caseira, né?
disse ela uma vez para uma amiga dela que tinha vindo visitar enquanto eu estava na sala. Nunca saiu muito do mundo dela. Ela disse isso com um sorriso leve, como se fosse uma observação carinhosa. Mas eu senti cada palavra pousar na minha pele como uma agulha fina, caseira. Nunca saiu do mundo dela. 2 frases que transformavam 30 anos de trabalho, de criação de filho, de sustento de família, numa espécie de limitação provinciana. Como se eu fosse menos porque a minha vida tinha sido diferente da dela. Fiquei quieta. Sorri de volta. Fui para a cozinha buscar água que não precisava de água. O segundo episódio foi mais claro, menos sutil. Num almoço de domingo, que seria o aniversário do Leandro no mês de março, eu tinha me preparado com carinho. Fiz a lasanha favorita dele. O bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro que eu faço desde que ele era criança, comprei um presente que escolhi com atenção. Cheguei mais cedo, como sempre, para ajudar a deixar tudo pronto. A Raquel estava na sala com 3 amigas dela quando eu cheguei. Me cumprimentou com um beijo rápido no rosto e disse: Conceição, você pode ficar no quarto um tempinho? A gente está terminando de organizar uma surpresa para o Leandro. Eu disse que claro, que não tinha problema. Fui para o quarto de hóspedes, que era o meu quarto agora, aquele cômodo pequeno nos fundos com janela para o muro do vizinho. Sentei na beira da cama e fiquei ouvindo as risadas delas na sala. Risos soltos, animados, de pessoas à vontade num espaço que é delas. 1 hora se passou. O Leandro chegou. Ouvi a surpresa, os parabéns, a confusão alegre de quem é celebrado. Ninguém veio me chamar. Fui eu mesma que abri a porta do quarto e apareci na sala. O Leandro me viu e correu me abraçar, feliz, desajeitado como sempre. Mãe, você não foi me buscar no quarto? Brincou. E eu sorri e disse que queria deixar ele aproveitar a surpresa. Mas a Raquel, do outro lado da sala, não veio me cumprimentar. Ficou conversando com as amigas dela como se eu tivesse chegado de fora, como se eu fosse mais um convidado do que a mãe do aniversariante. Naquele dia, sentada à mesa, comendo a lasanha que eu mesma tinha feito, ouvi uma das amigas da Raquel dizer: Que lasanha incrível! Onde você comprou? E a Raquel respondeu sem pestanejar: A Conceição fez. Ela gosta dessas coisas de cozinha, dessas coisas. Como se cozinhar fosse um passatempo excêntrico. Como se o carinho que eu tinha colocado naquele prato fosse uma peculiaridade a ser tolerada. Comi em silêncio. Terminei meu prato. Fui lavar a louça. Mas foi o 3º episódio que chegou ao fundo. O episódio que eu ainda hoje consigo rever na memória com detalhes tão precisos que parecem uma fotografia. Era dezembro. Natal se aproximando, aquela agitação típica de fim de ano que eu sempre amei. Desde que o Leandro era pequeno, o Natal era sagrado na nossa casa. A árvore, a ceia, os presentes debaixo da mesa. Era a época em que ele pedia para dormir mais tarde, em que os olhos dele brilhavam diferente. Eu carregava essas memórias no coração como se fossem relíquias. Naquele ano, a Raquel anunciou que o Natal seria na casa da mãe dela, em São Paulo. Apenas família próxima, disse ela. Pequeno, íntimo. Eu perguntei que horas deveríamos sair. Silêncio. Não o silêncio de quem está pensando. O silêncio de quem foi pego numa armadilha que não havia preparado suficientemente. Foi o Leandro quem falou, com aquela voz de quem está repetindo algo que foi combinado com outra pessoa e que sente vergonha de dizer. Mãe, é que é uma viagem, sabe? E a família da Raquel é grande. A casa da sogra não tem tanto espaço assim. Eu ouvi. Entendi antes mesmo de ouvir a frase inteira. Não estava convidada para o Natal do meu próprio filho. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu firme. Não sei de onde veio aquela firmeza, mas veio. Eu passo o Natal com minhas amigas? E passei. A Neuza me ligou mais tarde quando soube e disse que eu passaria o dia na casa dela, com ela e a dona Célia e outras 2 amigas que também estavam sozinhas naquele fim de ano. E foi um Natal bom,
quente, cheio de risos e de comida e de pessoas que me queriam ali. Mas à meia-noite, quando o Leandro me mandou mensagem dizendo Feliz Natal, mãe, com um coração vermelho, eu segurei o celular e chorei em silêncio no banheiro para não acordar ninguém. Chorei como uma mulher que finalmente entendeu que não pode mais fingir que está tudo bem. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. O fundo chegou naquele sábado de agosto que eu descrevi no começo. Aquele sábado em que eu estava na cozinha com o café passado e o bolo no forno e ouvi a voz da Raquel no corredor. Sua mãe precisa entender o lugar dela, Leandro. Ela não é a dona da nossa casa. Ela é visita. E visita tem hora de ir embora. Eu baixei a xícara devagar. O barulho do bolo cozinhando no forno parecia distante, como se eu estivesse ouvindo de dentro da água. Ouvi o Leandro responder com aquela voz mole de quem não quer enfrentar nada. Raquelzinha, ela é minha mãe. Eu sei quem ela é. Mas você precisa estabelecer um limite. A gente não tem espaço aqui. A gente tem uma vida. E ela tá aqui dentro da nossa vida como se fosse normal. O que eu digo para ela? Você fala que a gente precisa do nosso espaço, que tá na hora de ela voltar para a casa dela. Ouvi os passos deles se afastando para o quarto. A conversa foi encerrada assim, resolvida, empacotada. E eu fiquei ali na cozinha com o café esfriando na xícara e o cheiro de laranja vindo do forno, e uma clareza que nunca tinha sentido antes descendo por mim como água fria. Não era raiva. Raiva eu conhecia. Aquilo era outra coisa. Era uma espécie de acordar definitivo, do tipo que não tem volta. O tipo de acordar que acontece quando você para de se perguntar o que fez de errado e começa a entender que o problema nunca foi você. Eu era a mãe do Leandro. Eu tinha criado aquele homem sozinha durante os anos mais difíceis. Eu tinha trabalhado, economizado, me sacrificado, de formas que nunca pedi reconhecimento, mas que existiram, que foram reais, que ficaram gravadas em cada fio de cabelo branco que eu tinha na cabeça. E a mulher que dormia no quarto do meu filho achava que eu era visita, achava que eu precisava de um lugar. Naquele momento, tomei a decisão mais importante dos últimos anos da minha vida. Fui para o quarto de hóspedes, abri a mala grande que estava no armário e comecei a dobrar as minhas roupas. Não esperei o Leandro vir falar. Não dei a ele a oportunidade de ter aquela conversa desconfortável que a Raquel tinha encomendado. Quando ele apareceu na porta do quarto naquela tarde, com aquela expressão culpada e perdida, eu já estava com metade das malas arrumadas. Ele ficou no batente da porta sem saber o que fazer com as próprias mãos. Mãe, o que você está fazendo? Arrumando as minhas coisas. Eu disse sem parar o que estava fazendo, sem olhar para ele ainda. Vou voltar para minha casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Parei. Dobrei uma blusa com calma. Coloquei na mala. E então levantei os olhos para o meu filho. Aquele homem de 34 anos que eu tinha carregado dentro de mim, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a respeitar os outros. Aquele homem que naquele momento estava me olhando com uma expressão de quem sabe muito bem o que aconteceu, mas está esperando que eu faça de conta que não sabe. Sim, eu disse. Aconteceu. Mas não é uma conversa para agora. Mãe, eu quero saber. Leandro. A voz saiu firme, quase estranha para mim mesma, como se viesse de uma versão minha que estava esperando ser usada fazia muito tempo. Eu te amo. Mas eu não vou ficar num lugar onde sou tratada como visita indesejada. Eu tenho uma casa, eu tenho uma vida, e eu vou cuidar dela. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Foi a Raquel que falou alguma coisa? Não foi o que ela falou. Foi o que ela nunca precisou falar, porque ficou claro, sem precisar de palavras. Terminei de arrumar as malas. Ele ficou na porta durante todo esse tempo, quieto, aquela expressão de filho que não sabe como ser filho. E quando eu peguei a bolsa e fui para a sala, a Raquel estava sentada no sofá, com o celular na mão, fingindo não estar prestando atenção. Mas estava.
Cada músculo do corpo dela estava tenso, esperando. Passei por ela, me virei. Raquel, obrigada pela hospitalidade, eu disse. E a minha voz foi educada, clara, sem veneno, sem ironia teatral, apenas honesta. Espero que vocês sejam muito felizes. Ela levantou os olhos do celular. Me olhou com aquela expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de alívio com algo que eu poderia chamar, se quisesse ser generosa, de constrangimento. Conceição, ela começou. Não precisa, eu disse. Está tudo bem. E saí. Voltei para a minha casa na tarde de um sábado de agosto, com o sol baixando devagar sobre o telhado dos vizinhos e as janelas fechadas com aquele cheiro de lugar parado que uma casa adquire quando fica sem dono por muito tempo. Abri tudo. Deixei o ar entrar. Fui de cômodo em cômodo abrindo janelas, reacendendo a circulação do ar, devolvendo vida para aquelas paredes que eram minhas. Não chorei. Fiz chá. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde tinha me sentado todos os dias por mais de 20 anos, e tomei o meu chá em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Era apenas silêncio. O meu silêncio, no meu espaço, cercada pelas minhas coisas. Naquela noite, liguei para a Neuza e contei tudo. Ela ficou quieta ouvindo, e quando eu terminei, ela disse com aquela voz direta que só ela tem. Era hora, Conceição. Era mais que hora. Você levou tempo demais tolerando o que não devia. Eu não disse nada, mas guardei aquelas palavras como se fossem um presente. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que uma parte minha já esperava, e outra parte ainda tentava acreditar que não viria. O Leandro demorou 5 dias para ligar. 5 dias? Eu contei, não porque ficava esperando o telefone tocar, mas porque depois que ele ligou, eu fui contar os dias para trás e percebi que tinham sido 5. Quando ele ligou, a voz estava diferente. Aquela voz de filho que está sendo pressionado a fazer algo que não sabe bem como fazer. Mãe, você foi embora sem nem conversar direito. A gente precisa resolver isso. O que você quer resolver, Leandro? Essa situação, esse mal-entendido. Mal-entendido? A palavra me parou. Um mal-entendido era quando você entendia uma coisa que não foi dita. Não era quando alguém ouvia claramente o que foi dito e decidia agir a partir disso. Não foi um mal-entendido? Eu disse devagar. Eu ouvi o que a Raquel falou. Entendi perfeitamente. E tomei uma decisão de acordo com o que entendi. Silêncio do outro lado. Mãe! A Raquel não quis dizer mal com isso. Ela é assim, fala sem pensar, você sabe como ela é. Eu sei como ela é, Leandro. Levo 2 anos aprendendo como ela é. Você não pode me culpar pelo jeito dela de ser. Não estou te culpando por nada. Estou me cuidando. Que é o que eu devia ter feito muito antes. Outra pausa. Ouvi ele respirar do outro lado. Então é isso? Você vai ficar brava com a gente para sempre? Brava. Como se o que eu estava sentindo fosse um estado passageiro de mau humor. Como se eu fosse uma criança fazendo birra que logo ia passar. Eu não estou brava, meu filho. Estou em paz. E estou na minha casa, que é o lugar onde devo estar. Desliguei e fui regar as plantas que tinham sobrevivido ao tempo em que fiquei fora. Nos meses que se seguiram, estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, tomava café devagar, lia o jornal na varanda. Voltei a fazer bolos por encomenda, algo que tinha parado quando fui morar com eles porque a Raquel não gostava do cheiro de baunilha na casa. Comecei a receber pedidos das vizinhas, de conhecidas, de uma pequena rede que foi crescendo naturalmente. Bolo de fubá, bolo de laranja, pão de queijo, torta de frango. A cozinha voltou a ser minha, cheirosa, quente, viva. A Neuza vinha me visitar toda semana. A dona Célia, que mora a 2 quarteirões, passou a tomar café comigo nas quartas-feiras.
retomei uma caminhada matinal que havia abandonado anos antes. Pequeníssimas reconstruções de uma vida que estava lá o tempo todo, esperando que eu voltasse para ela. O Leandro mandava mensagem de vez em quando, 1 ou 2 vezes por semana. Mensagens curtas, checando se eu estava bem, sem abertura real para a conversa. Eu respondia, educada, carinhosa, mas sem estender. Não corria atrás. Não liguei para preencher os silêncios. Não fiz o que sempre tinha feito, que era dobrar e ceder e ser o cimento que sustentava relações que não me sustentavam de volta. E isso o incomodou mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Não fazia comida especial. Não corria atrás. Mantive a minha nova postura. E percebi que aquilo o incomodava. Ele não sabia como lidar com uma mãe que não implorava por atenção. Em outubro, recebi um convite para o aniversário do meu neto mais velho, o Gustavo, que estava fazendo 7 anos. Foi a Raquel que mandou a mensagem. Direta, sem rodeios, festa no sábado às 15 horas na casa deles. Fui. Comprei o presente que o Gustavo tinha pedido, um jogo que ele tinha comentado numa ligação rápida que tínhamos tido. Cheguei na hora marcada. A casa estava cheia de crianças e de adultos que eu conhecia pouco. A Raquel me recebeu com um beijo no rosto, que era o beijo mais formal que já recebi na vida. Aquele beijo de 2 pontos que quase não se tocam. Durante a festa, circulei. Conversei com quem eu conhecia. Não fiquei esperando que me chamassem para participar de nada. Quando o Gustavo me viu, correu e me abraçou com aquela força toda de criança de 7 anos, e isso foi o suficiente para tornar qualquer coisa suportável. Mas observei. Com aquela nova clareza que eu havia desenvolvido nos meses anteriores, observei. A Raquel me tratava com cortesia. Uma cortesia fria, calculada. Aquela cortesia que diz você está sendo tolerada. Não me incluía nas conversas. Não me apresentava para as pessoas que eu não conhecia. Quando alguém perguntava quem eu era, ela dizia a mãe do Leandro de um jeito que soava como uma categoria, não como uma pessoa. Saí da festa antes do final. Despedi do Gustavo com um abraço longo, deixei o presente e fui embora. O Leandro me acompanhou até o carro com aquela expressão de desconforto que ele usava sempre que não sabia como estar no meio das 2 coisas ao mesmo tempo. Você não precisa ir tão cedo, mãe. Preciso sim, eu disse. Mas foi bom ver o Gustavo. Manda um beijo para o Henrique para mim? Mando. Mãe, a gente podia almoçar essa semana. Pode ser, eu disse. Me liga. Ele não ligou naquela semana. Ligou na semana seguinte. Marcamos um almoço num restaurante perto de casa, eu e ele, sem a Raquel. E foi nesse almoço que, pela primeira vez em muito tempo, tive meu filho de volta. Sentamos, pedimos, ficamos em silêncio por um momento. E então ele falou, olhando para a mesa, mexendo no guardanapo dobrado. Mãe, eu sei que está errado. Eu sei que aconteceu coisa que não deveria ter acontecido. Não disse nada. Deixei ele continuar. Eu deixei que coisas passassem que não deveriam ter passado. Fiz vista grossa quando não devia. E foi covarde da minha parte. Eu sei disso. Ainda não disse nada. O garçom trouxe a água. Bebemos. Mas eu preciso que você entenda que é muito difícil ficar no meio. Que eu te amo. Você é minha mãe. Mas ela é minha mulher. E quando as 2 coisas puxam em direções diferentes, eu fico paralisado. Aí eu falei. Leandro, eu nunca pedi para você me escolher em vez da sua esposa. Nunca. Isso não existe na minha cabeça. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é o respeito. O respeito que uma pessoa merece só por ser pessoa. Não porque é sua mãe, não porque fez tudo certo, não porque merece algum prêmio, só por ser uma pessoa humana que está ali. Ele levantou os olhos para mim. Eu não fui respeitada na casa de vocês, Leandro. Durante 2 anos fui tratada como um móvel antigo que alguém tolerava enquanto não tinha onde guardar. E você deixou isso acontecer. Não por maldade, eu sei disso, mas por omissão. E às vezes a omissão machuca tanto quanto a ação.
Ele ficou quieto por um longo momento. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu falhei com você. Aquelas palavras ficaram no ar entre nós. Simples, diretas, sem rodeios e sem excessos. E eu senti alguma coisa se desapertar dentro do meu peito. Não um perdão completo e instantâneo. Não um conto de fadas onde tudo se resolve numa frase. Mas o começo de alguma coisa. Não quero que você haja contra a sua esposa, eu disse. Quero que você aprenda a agir por mim também, a incluir, a lembrar que eu existo e que tenho valor. Isso não contradiz amar ela. Contradiz só ignorar que eu sou gente. Ele assentiu. Comemos. Conversamos. Foi um almoço longo, aquele tipo de almoço em que ninguém olha para o relógio. Com a Raquel, foi diferente. Mais lento. Mais complicado. Relações construídas sobre um desequilíbrio não se consertam de repente. Não se resolvem num almoço ou numa conversa. Não se reconfiguram porque uma pessoa decidiu crescer. Mas houve uma mudança. Pequena, cautelosa, mas real. 2 meses depois daquele almoço, a Raquel me ligou. Foi a primeira vez que ela ligou diretamente para mim desde que eu tinha me mudado. A voz dela estava diferente, menos armada. Conceição, eu queria te falar uma coisa. Esperei. Eu não fui justa com você. Eu sei disso. Eu tinha uma ideia de como as coisas deveriam ser, de como o espaço deveria funcionar, de como o casamento deveria ser preservado. E eu acho que acabei excluindo você de formas que não eram certas. Ouvi? Não interrompi. Não estou pedindo para esquecer. Estou pedindo uma chance de fazer diferente. Fiquei em silêncio por um momento. E então disse: Raquel, eu não tenho raiva de você. Nunca tive. O que eu tenho é uma fronteira. E se você respeitar essa fronteira, a gente pode construir alguma coisa que funcione para as duas. Que fronteira é essa? Que eu sou a mãe do seu marido. Não sou concorrência, não sou ameaça, não sou invasora. Sou uma mulher que ama o filho dela e quer estar presente na vida dos netos. Nada mais do que isso, nada menos. Pausa do outro lado. Consigo respeitar isso, ela disse. E eu acreditei nela. Não completamente, não com a ingenuidade de quem nunca aprendeu nada, mas acreditei o suficiente para deixar uma porta aberta. O Natal daquele ano foi diferente. Não foi perfeito. Perfeito é palavra de conto de fadas e eu não vivo nenhum conto. Mas foi real, foi humano, foi meu, foi convidada. A Raquel mandou mensagem com antecedência, perguntando se eu preferia vir na véspera ou no dia. Escolhi o dia. Cheguei com o bolo de chocolate que o Gustavo tinha pedido especificamente, com aquela cara de quem sabe exatamente o que quer. Ele me abraçou na porta, quase me derrubou de tanta animação. A Raquel me recebeu na sala, sem beijo, mas com um sorriso que não era calculado. Apenas um sorriso, pequeno, humano. Que bom que você veio, ela disse. Que bom ser convidada, eu respondi. Não havia tensão explodida, não havia reconciliação dramática, não havia nenhum dos cenários que eu tinha imaginado durante os meses anteriores. Era apenas 2 seres humanos aprendendo, a custo, como dividir espaços sem destruir um ao outro. Sentei à mesa com meu filho e meus netos. Comi a comida que a Raquel tinha feito, que era boa, e disse que era boa porque era verdade, e porque aprendi que reconhecer o bem do outro não diminui o que você construiu. O Leandro ficou perto de mim durante boa parte da tarde. Não de forma performática, não de forma que gritasse, olha mãe, estou aqui. Apenas presente, da forma simples e cotidiana que a presença deveria ser. Na hora de ir embora, o Henrique, o menor, que tem 5 anos e ainda não aprendeu a esconder o que sente, veio correndo atrás de mim no portão. Vovó, você vai voltar morar aqui? Olhei para aquele rosto pequeno, aberto, sem nenhuma malícia. Não, meu amor, eu disse, abaixando até o nível dele. Vovó tem a casa dela.
Mas eu venho te visitar. Todo dia? Não todo dia. Mas com frequência. Ele aceitou isso. Voltou correndo para dentro da casa. E eu fui para o meu carro, sentei atrás do volante e fiquei ali um momento respirando o ar fresco da noite de dezembro. Não chorei. Não precisei. Hoje tenho 62 anos e uma vida que, aos poucos, fui redesenhando com as mãos. A Neuza continua sendo uma das pessoas mais importantes que tenho. A dona Célia trouxe uma terceira amiga para as nossas quartas-feiras de café. Uma mulher chamada Margarida, que tem 65 anos, e uma história de vida que me faz sentir que não estou sozinha nesta jornada de aprender a se recolocar no mundo. Os bolos continuam. Virei referência no bairro para bolos de festa. E há meses em que ganho um dinheirinho extra que vai direto para uma poupança pequena que estou fazendo sem nenhum propósito específico, apenas porque me faz bem saber que estou construindo algo que é meu. O Leandro vem me visitar uma vez por semana. Às vezes traz os meninos, às vezes vem sozinho. A Raquel veio 2 vezes em ocasiões específicas. Não somos amigas. Provavelmente nunca vamos ser. Mas somos 2 mulheres que aprenderam a ocupar espaços diferentes sem que um precise apagar o outro. E isso, descobri, é o suficiente. Não é o que eu sonhava. Não é o filme que eu teria escrito se pudesse. Mas é real, é honesto e é meu. Aprendi que o respeito não nasce do silêncio, nasce do limite. Aprendi que amor sem limite não é amor, é dissolução. Aprendi que uma mulher de 60 anos pode se reaprender sem que isso seja dramático ou extraordinário. É apenas necessário, é apenas humano. Aprendi que ninguém vai me dar o meu lugar. Eu preciso ocupá-lo, todo dia de novo, com a mesma consciência e a mesma firmeza. E aprendi, acima de tudo, que a consequência mais poderosa que posso dar a qualquer um que tente me reduzir não é a raiva, não é a vingança, não é o confronto, é a ausência do que eles esperavam de mim. É o vazio que fica quando uma mulher para de se dobrar. Minha nora decidiu quem eu podia ser. Ela estava errada. E o preço que todos pagamos por isso não foi o preço que ela imaginava. Não foi drama, não foi ruptura definitiva, não foi guerra silenciosa. Foi crescimento. Foi dor com propósito. Foi o fim de uma versão minha que estava há tempo demais esperando permissão para ir embora. Não sei o que o futuro reserva. Não sei como essa história vai continuar se escrevendo, que surpresas ainda estão guardadas nos anos que me restam, que alegrias e que dores ainda vão aparecer. Mas sei, com uma certeza, que nenhuma manhã difícil vai conseguir tirar de mim, que nunca mais vou aceitar ser tratada como visita na vida de quem eu amo. Porque o amor que me diminui não é amor. É apenas um hábito que esqueci de questionar. E eu já questionei. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.